Eu espero que vocês me ouçam bem. A minha câmera não é grande coisa, então eu fico com esse jeito de ilusão na Matrix, dá umas sacudidinhas, mas isso é hardware, tá? Não é nem a internet. Sempre fico assim. Já que eu vou falar de espiritualismo, eu já fico a caráter, né, virtualmente. Bom, por que espiritualismo, né? Ainda mais para alguém que é especialista em século XX, como a Gabriela leu, eu sou do pós-Segunda Guerra Mundial, por que raios eu vou voltar ao século XIX? Bom, uma das coisas legais de estar na academia e de trabalhar com história é que você não é escravo dos temas em que você se doutorou por toda a vida, né? Nós somos, a maioria, não todos, mas muitos de nós somos, digamos assim, polígamos em termos de temática. E, embora eu ainda não tenha feito uma estreia formal, nesse assunto, sempre foi um assunto que me interessou muito. Na verdade, crença é um negócio que me interessa muito. Eu sempre pesquisei ideologia e religião está sempre ali por perto. E quando a gente fala dos Estados Unidos, as coisas costumam estar de mãos dadas muito mais frequentemente do que à primeira vista pode parecer, né? Seja no século XIX ou até mesmo agora no século XXI. E sim, abrindo o jogo também, o interesse particular nisso também é pessoal, porque eu sou espírita. E eu descobri que, sendo espírita, havia a minha experiência vivendo no Rio de Janeiro, fim do século XX, início de XXI, a gente sabia pouco sobre o espiritismo na França após Kardec. Isso vocês vão descobrir mais para frente. Marcelo e os outros vão poder falar muito, muito mais propriedade do que eu. Mas a gente costuma saber menos ainda sobre onde tudo isso começou, formalmente falando, que foi nos Estados Unidos. E aí, uma brecha, né? E aí, quando eu estava na adolescência, eu tive a sorte de uma professora minha, professora de literatura, Beth. Se você estiver por aí ouvindo em algum lugar, Beth, muito obrigado. Ela me presenteou com um livrinho que eu vou mostrar para vocês. Vou compartilhar a tela aqui. Eu acho que é aqui me apresentar, né? Então, vamos lá. Não, não é essa tela que eu quero compartilhar, é outra tela. Eu não estou conseguindo compartilhar a tela que eu quero. O que eu faço agora? Professor, você está em apresentar agora, né? Sim, apresentar agora, isso. Você pode colocar a tela inteira, uma janela, que daí seria ou um programa ou o Google Chrome, né, se tiver aberto, ou uma guia do Google Chrome. Como que você gostaria de apresentar? É que, na verdade, eu queria abrir o PowerPoint mesmo. Tem como fazer isso? Tem. Então, é só ir na tela inteira, seleciona a tela, o retângulozinho que vai aparecer e dá concluído. O problema que o retângulozinho que está aparecendo é o nosso aqui do Chrome. Não, é esse mesmo, não tem problema, porque daí você vai trocar de tela e a gente vai ficar vendo o PowerPoint. E agora, vocês veem? Isso. Beleza. Perfeito. Beleza. Então, vocês estão vendo a mesma tela que eu. Esse é o título bonitinho. Mas, na verdade, o livro que eu me referi é esse aqui, do meio. A História do Espiritualismo, do Arthur Conan Doyle. A História do Espiritualismo é o nome correto, né? Mas, na verdade, ele foi publicado aqui durante muito tempo pela editora Pensamento com o nome de A História do Espiritismo, o que é uma tradução enganosa. Mas eu li esse livro na adolescência e, por conta disso, é curioso para um brasileiro ler o livro, porque ele é muito bom, ele é muito bem escrito, ele é muito rico de dados. O Conan Doyle também era um espiritualista, mas ele só cita Kardec no final e muito de passagem. Quando fala da Europa e outros países, é muito curioso isso. E para um brasileiro isso parecia herético. Então, eu sempre fiquei com essa curiosidade, essa pulga atrás da orelha. Fui seguir uma carreira acadêmica sobre outros assuntos, mas sempre que podia, li alguma coisa sobre isso. E ano passado, né, na verdade, ano retrasado, eu conheci a Adriana, ainda não existia, né, o grupo sobre religiões e políticas, e a partir da Adriana eu acabei conhecendo os outros membros do grupo, e como se falar também de ideologias e políticas, além de religião, eu acabei sendo convidado para entrar também, e aí finalmente chegou a chance
de dar vazão à velha curiosidade. Eu já tinha um montão de livros adquiridos ao longo dos anos, mas não tinha tido ainda muita oportunidade de processá-los um pouquinho. Então, eu me sinto, em relação aos outros, eu sou definitivamente um novato, um calouro, mas é um novato, um calouro que vai tentar fazer o melhor para introduzir o assunto hoje aqui com vocês. Bom, então, já que a gente falou do Conan Doyle, há poucos livros que falam propriamente de história, né, do espiritualismo, mesmo nos Estados Unidos. Talvez o Conan Doyle tenha preenchido demais esse papel na consciência popular, e ele já apresenta uma narrativa que é muito bem amarradinha. Né? Você tem ali os predecessores, o Swedenborg, né, o vidente sueco do século XVIII, depois você vai falar de algumas seitas que surgiram nos Estados Unidos, os Shakers, depois você vai falar do vidente que depois se tornaria espiritualista, o Andrew Jackson Davis, e depois você entra no movimento propriamente dito, com as um pouquinho mais famosas Irmãs Fox. O que a gente vai tentar fazer aqui hoje é, sem desprezar essa narrativa organizadinha, que é meio que uma memória que os próprios espiritualistas cultuam e preservaram, né, virou uma espécie de história, não digo oficial, mas pelo menos oficiosa do movimento. Eu vou fazer o que os historiadores fazem. Eu vou dar uma contextualizada primeiro do que eram os Estados Unidos naquele momento, depois falar um pouquinho do próprio espiritualismo e, no final, relacioná-lo com algumas outras questões mais ligadas a movimentos sociais e políticos no final. Por quê? Porque nem sempre o jeito como movimentos e grupos lembram das coisas é necessariamente a única leitura possível. Existe uma divergência clássica em história, né, quando a gente fala de distinção entre história e memória. História sendo aquilo que é fruto de um estudo racional, etc., e memória aquilo que tem muitas vezes uma carga mais afetiva, que é efetivamente lembrado com suas, digamos assim, ênfases características, muitas vezes afetivas, pelos grupos. Então, por exemplo, a gente poderia falar, para citar um tema que será tratado mais adiante, né, pelo Marcos, existe, por exemplo, o que se tem de história sobre uma figura importante como o Bezerra de Menezes, ou para falar do tema do Marcelo, o próprio Kardec, mas também existe uma memória sobre essas figuras, né? Como as pessoas que seguem, as pessoas que se interessaram, costumam recordá-los. Nem sempre essas visões são iguais. Aqui são 3 exemplos de livros que se tornaram memórias, né, para os seus movimentos. Obras póstumas para os espíritas, que fala um pouco de como Kardec iniciou sua carreira, como tudo começou na França. O Conan Doyle, que eu já citei, e, menos famosamente, esse livro aqui, Modern American Spiritualism, em 2 volumes, aqui só tem o volume 1, da Emma Hardge Britten, que foi muito famoso no século XIX e certamente recolheu muitos subsídios que o Doyle aproveitou nos anos 20 do século passado. Então, vamos tratar agora de contexto. Vou falar um pouquinho dos Estados Unidos, do modo mais breve possível. Bom, em 1848, que é o ano dos famosos fenômenos de Hydesville com as irmãs Fox, e é um ano também muito tumultuado em boa parte do mundo, né? Na Europa, por exemplo, está tendo uma série de revoluções. Os Estados Unidos da América equivaliam a isso aqui que vocês estão vendo. A parte em rosa são os estados reconhecidos, né? Que faziam parte da federação, e uma boa parte do atual território eram ainda territórios, ou seja, não eram estados, porque tinham muito pouca população. E nesse ano em particular, poucos meses depois de Hydesville, que acontece em março, a gente tem o final da guerra com o México, em que os Estados Unidos arrebataram aos mexicanos uma parte considerável do seu território. Está aqui como uma seção mexicana. Ou seja, era um país que estava crescendo muito rápido, em comparação ao que ele era na independência. Na independência, ele basicamente só tinha essa parte aqui da costa leste, não toda ela, e ele foi crescendo, em algumas décadas, ele foi crescendo cada vez mais rumo ao oeste. Isso significava muita gente nova, muita imigração, muita febre de, hoje a gente diria, um certo empreendedorismo, né? Pessoas atrás de terra,
Implicou também a continuação de um massacre, né, das populações indígenas que habitavam originalmente esses territórios. E, em meados do século XIX, além desse entusiasmo, dessa empolgação, né, de conquistar novas terras, a gente tem também uma diversificação muito grande nos Estados Unidos. A imigração dá um salto, sempre foi grande, mas dá um salto ainda maior. Começa a chegar gente, sobretudo da Europa, e isso começa a criar um caldo de cultura mais dinâmico nos Estados Unidos. Novas religiões vão chegando, novas linguagens, novas culturas, novos preconceitos também, novos conflitos vão surgindo. Nessa época, um pouquinho antes, na década de 1800, final de 20, década de 1830, os Estados Unidos se tornam o primeiro grande país a experimentarem com a democracia de massas, masculina, né, o sufrágio universal masculino, todos os homens maiores de idade poderiam votar, o que naquela época era uma grande coisa. E quando eu falo homens, eu estou me referindo, sobretudo, a homens brancos. Tá? Havia variações de um estado para outro, mas durante muito tempo, leiam-se homens brancos especificamente. Mas, para aquele contexto, era uma grande novidade, né? Foi objeto de estudo de um clássico da literatura da ciência política, né? A Democracia na América, do Alexis de Tocqueville. E, por fim, uma última característica que também era muito notável é que o país estava dividido numa questão crucial. Os estados do sul, né, do Missouri aqui para baixo, Kentucky, Virgínia, Maryland para baixo. Mais da metade, na verdade, dos estados, né, se você contar por território. Metade do país tinha escravidão, num modelo que, em muitos aspectos, lembrava muito o que tinha prevalecido no Brasil, e os do norte não tinham, ou tinham tido uma proporção insignificante naquele momento. Então, você tinha esse grande conflito, mesmo na economia, mesmo em noções sobre a quem se aplica a liberdade, direitos políticos e coisas do tipo, você tinha dois universos convivendo no mesmo território. Isso teve uma série de consequências. Né? Os Estados Unidos têm uma história no século XIX que é muito movimentada. Né? Tem uma guerra civil violentíssima, né? Mais de 600 mil mortos, mais do que todos os mortos que eles tiveram em todas as outras guerras que eles participaram até hoje, justamente em grande parte por essa questão da escravidão, mas também tem um dinamismo cultural absurdo. E parte desse dinamismo tem a ver com religião. Desde o século XVIII, o país, que tinha sido diretamente afetado pelas questões religiosas na Europa, né, com a chegada dos puritanos da Nova Inglaterra, que originalmente no século XVII tentaram criar uma sociedade pautada pelas suas crenças, uma espécie de teocracia, uma república teocrática. Isso gerou, no século seguinte, o século XVIII, um fenômeno que ficou conhecido na historiografia como o primeiro grande despertar, que é uma série de reavivamentos religiosos. São movimentos populares que passaram por várias partes do país em períodos muito próximos, em que pregadores itinerantes tentavam reavivar a fé protestante das pessoas e que criou um estilo, digamos assim, ou consolidou nos Estados Unidos um estilo de culto religioso que hoje a gente identifica muito com as correntes evangélicas do protestantismo. É uma forte ênfase numa experiência mais emocional, né, uma vivência religiosa menos rígida em termos de liturgia, uma ênfase muito grande numa experiência religiosa individual, na conversão. Isso no século XVIII. Isso vai dar uma arrefecida, e no começo do XIX você tem o que fica conhecido como segundo grande despertar, que é, mais uma vez, um reavivamento, movimentos que tentam revitalizar a religiosidade popular, mas que agora tem algumas características diferentes. Primeiro, vou começar pelo terceiro, né, uma reação contra o calvinismo, né, que é um segmento protestante que tinha sido extremamente influente nos Estados Unidos até aquele momento, e que, entre outras características, se pauta por uma
uma ética religiosa, costumes muito rígidos, e também para uma visão, muitas vezes, de Deus, no seu lado mais ortodoxo, em que é um Deus que se pauta pelo que se chamava de teoria da predestinação. Ou seja, Deus, antes de criar você, ele já determinou se você vai para o céu ou se você vai para o inferno. Durante muito tempo, né, isso foi adotado por correntes calvinistas como praticamente um dogma, e isso vai sendo flexibilizado ao longo do século XVIII. Quando chega no XIX, mesmo muitos que se diziam calvinistas já não são mais. Eles começam a simpatizar mais com correntes em que você, pecador, mero mortal, tem a possibilidade de participar da sua salvação. Então, Deus te oferece a graça, mas você tem a possibilidade de aceitar essa graça que te é oferecida. Ou seja, você também tem um papel, não está simplesmente tudo... nem todas as cartas estão marcadas. E isso vai também ter uma outra consequência que é muito interessante, que é junto com esse reavivamento religioso, você tem, às vezes ao mesmo tempo, né, às vezes são as mesmas pessoas, também a defesa do que hoje a gente chamaria de vários movimentos de reforma social. Reformas de que tipo? Talvez o mais importante deles, em termos de reconhecimento público, seja o abolicionismo, que já existia na Inglaterra, né, o combate à escravidão, o desejo de abolir a escravidão onde ela ainda existia, mas que nos Estados Unidos ganha cores fortemente religiosas a partir da década de 1830. Outro movimento que vai surgir, um pouquinho mais tarde, que eu vou deixar mais lá para frente, é o movimento de temperança, que é o combate ao consumo de álcool, que, especialmente depois que as cidades começam a crescer, na segunda metade do século, se torna um movimento muito importante, porque muitas pessoas, né, começam a chegarem às cidades um grande número de imigrantes, os quais estão fora do seu contexto original, estão lidando com profissões em manufatura ou na indústria, que são muito mal remuneradas, enfrentam condições de vida muito difíceis, e o consumo de álcool cresce consideravelmente. E uma resposta a isso, de forte viés religioso, né, justamente o movimento de temperança, de abstinência de álcool. No século XX, um resultado disso vai ser a lei seca, né, a proibição do consumo de álcool no país inteiro, que durou apenas alguns anos, entre 1919 ou 20, agora a minha memória me falha, até o comecinho dos anos 1930. E, por fim, nesse embalo, entre várias novidades, a gente tem o surgimento de novos movimentos religiosos, ou seja, os Estados Unidos, em vez de apenas herdarem e adaptarem movimentos que vêm de fora, eles começam a criar, dentro do âmbito cristão, igrejas próprias. Algumas delas existem até hoje, são muito conhecidas. Um deles são os milleritas, que depois vão dar origem à Igreja Adventista, em suas várias ramificações. William Miller ficou famoso porque, estudando algumas profecias bíblicas, ele calculou, né, quando seria a segunda vinda de Cristo, e essa data seria em 1844. Vários seguidores se uniram a ele nessa crença. Bom, eles se prepararam para o grande dia veio, nada aconteceu, ele teve que refazer os cálculos, mas esse costume, né, de tentar calcular por profecias bíblicas a data mais ou menos exata, ou pelo menos a época aproximada da volta de Cristo e, consequentemente, do juízo final, entre outras crenças correlatas, isso se tornou comum a algumas denominações. E o Miller, hoje, né, é mais lembrado como patriarca do Adventismo, não único. Né, o Adventismo do sétimo dia, pelo menos, tem Ellen White, que é uma outra figura também interessante, mas de quem a gente não vai falar aqui. Outra denominação desse período é a desse senhor garboso aqui, com pinta de galã, Joseph Smith, morreu jovem, né? Morreu com 38 anos, 38, 39, fundador do movimento que hoje é genericamente conhecido como mormonismo, a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias.
e que se baseia na ideia de uma nova revelação complementar à Bíblia. Então, além da Bíblia tradicional, os Mormons seguem o livro de Mórmon, que seriam as revelações, né, referentes às tribos perdidas de Israel, que na crença Mormon teriam vindo para a América. Então, eles desenvolveram alguns pontos em comum com os cristãos ou mais ortodoxos, mas também criaram outras crenças que os puseram, muitas vezes, no século XIX, em conflito com a sociedade maior em que estavam inseridos. Um desses conflitos dizia respeito à adoção da poligamia, que era proibida pela lei americana e fez com que os mormons fossem caçados por várias partes do território americano até abrirem mão, pelo menos formalmente, da crença, através de uma outra revelação, já para o final do século. Então, eles se estabeleceram e hoje tem pelo menos um estado americano que é, em grande parte, habitado por mormons, que é o estado de Utah, que, inclusive, fornece vários quadros para os grandes partidos americanos. Ele tem uma representação política importante. Um candidato à presidência em 2012, o Mitt Romney, é mormon, né? E é talvez o mormon político mais conhecido hoje, mundialmente. E, por fim, que é o que nos interessa aqui, entre várias outras denominações mais ou menos ortodoxas do ponto de vista cristão, a gente tem também a entrada de outras correntes do século XVIII para XIX que vão ter uma influência direta sobre o espiritualismo, que é a adoção de práticas médicas e religiosas e filosóficas, digamos assim, que se espalham bastante nesse período. Uma delas, o mesmerismo, né, o predecessor do que hoje a gente chama de hipnotismo, que era usado como uma prática de cura, entre outras. Né? Havia várias outras, terapia da água, entre outras coisas, porque é um período em que a medicina era muito, ao mesmo tempo, primitiva e relativamente ineficiente, e também extremamente agressiva nos seus tratamentos. Então, o índice de eficiência dos médicos não era muito grande, então dava para entender que muita gente se interessasse ou até preferisse tratamentos alternativos que não passassem, por exemplo, por sangrias e coisas desse gênero que eram extremamente comuns. E dentro dessas experimentações envolvendo mesmerismo, tratamentos magnéticos e outras coisas dessa linha que existiam, vinham da Europa, e depois vão ser desenvolvidas em correntes religiosas também, o novo pensamento, né, a ciência cristã, também havia a prática das revelações sonambúlicas. Ou seja, alguém, de magnetizador, como era chamado, induzia uma pessoa a um estado de transe, e nesse estado de transe, essa pessoa conseguia ter acesso a informações, por exemplo, sobre o estado de saúde de um cliente, de um paciente, e tratamentos de cura indicados para ele, que normalmente ela não teria condição de prescrever. Né? Isso era comum tanto na Europa como em outras partes do mundo. Basta lembrar que o próprio Allan Kardec, né, foi magnetizador durante muito tempo. Detalhes eu deixo para o Marcelo semana que vem. E isso também existia no território dos Estados Unidos. Claro que em menos medida, e chamando menos atenção do que as denominações religiosas, que geralmente tendiam a atrair um público bem maior, mas essas práticas existiam. E uma região que é muito interessante para a gente nesse contexto é um pedacinho lá do estado de Nova York, que é o chamado Burned Over District, que a gente pode traduzir genericamente, assim, livremente, como um distrito incendiado, né? O fogo do espírito descia muito ali. Esse pedacinho vermelho aqui na tela, é um pedaço do estado de Nova York, onde você assistiu ao surgimento ali dos milleritas, né, futuros adventistas, dos mormons. Tinha também uma série de comunidades alternativas de socialistas utópicos que seguiam o francês Charles Fourier, que combinava uma ideia de como reformar a sociedade de uma forma mais igualitária, com princípios místicos também, de vibrações dos astros, etc. E também havia uma grande quantidade de igrejas que faziam militância contra a escravidão, ou seja, eram igrejas abolicionistas.
né? Fora os revivalismos que você encontrava em outras partes do país. Então, essa regiãozinha aqui é muito, muito fértil. Saiu muita coisa dessa parte aqui de Nova York para o resto do país. E entre essas inovações, a gente vai encontrar também numa cidade aqui de Rochester, né, e perto dela um vilarejo chamado Hydesville, a gente vai encontrar o que vai ser conhecido como o espiritualismo moderno. Dá uma aceleradinha aqui. Ah, sim. Vale mencionar, a gente vai falar dele depois. Esse é o Andrew Jackson Davis, que ainda adolescente, ele era um sonâmbulo também. Ele era posto em transe por um magnetizador e ele via, né, o estado dos órgãos e fazia prescrições para pacientes. E aí, ainda muito jovem, ele começou a ter visões, segundo ele, do espírito de Emanuel Swedenborg, que o Conan Doyle, na sua história do espiritualismo, vai considerar um dos precursores do espiritualismo, porque Swedenborg fundou uma chamada Nova Igreja, que era basicamente uma versão cristã informada pelas visões que ele tinha sobre o outro lado da vida. Então, ele escrevia livros falando sobre uma visita em espírito que ele fez ao inferno, como era a vida no céu, de contatos com anjos, demônios, pessoas já falecidas, e criou, a partir daí, toda uma filosofia de vida, e um novo cristianismo, um cristianismo, digamos assim, mediúnico antes dessa palavra existir. E o Davis, a partir dessas visões que ele dizia ter com o Swedenborg, ele começa a escrever livros. Ele não tinha cultura quase, né, mas ele começa a escrever, e um dos seus primeiros livros é esse aqui, Os Princípios da Natureza, Suas Divinas Revelações e uma Voz para a Humanidade, em 1847, ou seja, antes do espiritualismo. Depois o Davis vai se tornar uma grande referência para os futuros espiritualistas, porque, ao contrário dos espíritas, os espiritualistas não terão uma figura central, como Kardec, que cumpre o papel que os espíritas chamam de codificador, ou seja, de estabelecer os grandes princípios, quais são as crenças que são dignas de crédito e quais as que não seriam. Né? O cara que chega mais perto disso, para o espiritualista americano, vai ser o Andrew Jackson Davis, com o que ele vai chamar de a sua filosofia harmonial, ou harmônica, como queiram chamar, em que ele tenta divisar, né, algumas das leis de funcionamento do universo, e mais tarde ele vai puxar isso para traçar princípios educacionais, vai criar um liceu baseado nesses princípios. Ele vai também fazer descrições sobre a vida após a morte, na chamada Summerland, na Terra do Verão, que você ficaria no espaço, né? Ou seja, ele é quase como aquilo que a série André Luiz fez para os espíritas nos anos 40 do século XX, de tentar descrever sistematicamente como seria a vida do outro lado, a vida no além. Isso o Davis fez no século XIX para os espiritualistas. Ele também vai ter uma vida muito animada em outros aspectos, mas não vem ao caso. Fica aí a dica para vocês, se vocês quiserem começar a estudar o espiritualismo por uma figura muito interessante sobre todos os aspectos. Andrew Jackson Davis é uma excelente pedida. Mas, resumindo, então o que a gente tem aí é um cenário de muita efervescência religiosa. Tem muita coisa nova que está surgindo, muitas ideias novas que estão circulando, e isso aqui é o abolicionismo, né, eu já tinha mencionado, e outros que são menos badalados também. Você vai ter o sufragismo, de quem a gente vai falar muito daqui a pouco, né, que é o movimento de direitos, não apenas direito ao voto para as mulheres, mas também de outros direitos que eram considerados relevantes, que só vão ser, digamos, atendidos muito tempo depois. A gente vai ter também o pacifismo, o movimento de reforma do vestuário, que infelizmente está muito esquecido, né, e sobretudo do vestuário feminino, as mulheres propondo novas formas de vestir que sejam menos incômodas ou mesmo insalubres, né? Quem já viu como era um corpete no século XIX pode imaginar a dificuldade que aquilo dava, né? O movimento de amor livre, que não é o amor livre dos hippies dos anos 60 do século XX,
é a ideia de você poder ter relacionamentos por amor, inclusive sexuais, sem necessariamente você ter que se casar para isso. Não é poligamia, como a expressão passou a ser entendida no século XX. Movimentos de socialismo utópico e vários outros que a gente menciona daqui a pouco. Muitas dessas pessoas, nesses movimentos, elas tinham pontos de interseção. Então, a mesma pessoa podia ser um abolicionista convicto, um pacifista, um sufragista, um defensor de reforma de vestuário, um socialista, e por aí vai. Eles não se excluem, tá? Isso aqui é o símbolo, é do século XVIII, da Grã-Bretanha, mas foi adotado nos Estados Unidos também. Eu não sou um homem e um irmão, ou seja, uma figura que foi usada como símbolo do movimento abolicionista, né? Ou seja, de reconhecimento da humanidade dos escravizados. Bom, entrando agora no espiritualismo propriamente dito. Em vez de começar com as irmãs Fox, eu tentei dar para vocês, assim, de maneira bem rápida, né? É um panorama das coisas que estavam acontecendo e que iam influenciar o espiritualismo. Agora eu vou seguir mais a Tia Teteca do Conan Doyle e outros, e dar a vocês um resumão da história mais tradicional, né, do mito fundador, vamos chamar assim, do movimento espiritualista. Notem, não porque fosse o primeiro registro de fenômenos que depois seriam considerados fenômenos de origem espiritual, mas porque, para o próprio movimento, foi o momento que foi escolhido como seu nascedor. É a partir daqui que começa a haver um movimento que se auto-intitula espiritualista. Espiritualista moderno, para distinguir de outros movimentos que tinham esse termo espiritualista. Tá? Então, aqui a gente vai entrar um pouquinho na história oficial do movimento, como ele é lembrado e como ele é geralmente, essa história é realmente contada. Bom, vamos lá. Essas moças aqui da foto são Kate, Maggie e Leah Fox. Quem eram elas? Elas viviam originalmente, né, a Leah mais velha já estava casada nesse momento, já morava em outro lugar, próximo, Washington, se não me engano. Elas viviam numa casinha, num vilarejo chamado Hydesville. Essa casa aqui. Uma casa bastante comum, né, até bastante banal em termos de arquitetura para a sua época. Era um vilarejo em Nova York, perto de Worcester, e eles tinham se mudado para lá, se não me engano, em fins de 1847. Era o pai e a mãe, as duas filhas mais novas, a terceira já tinha se casado, não estava mais morando ali. E a casa, segundo a história oficial, né, tinha fama de assombrada, de se ouviam coisas, sentiam coisas, mas, enfim, até aí, muitas histórias existem em várias partes do mundo, né? A famosa Casa Assombrada. Mas aí, em março de 1848, começaram-se a ouvir na casa alguns barulhos que, segundo a descrição de algumas testemunhas, inclusive das próprias Foxes, não tinham explicação lógica, né? Eram pancadas em partes vindas de partes da casa onde não poderia ter alguém, ou quando alguém ia verificar se havia alguém por perto, não havia ninguém. Isso era chamado de, em inglês, rapping. A gente geralmente traduz por batidas ou pancadas. E aí, aqui você vê a família toda, né? O pai, o Sr. Fox, John Fox, aqui a mãe, e as três irmãs, já adultas. Muito bem. Esses barulhos foram se tornando mais frequentes, e em 31 de março de 1848 eles chegam ao ápice. Né? Segundo a versão do Conan Doyle, né? Por vezes eram simples batidas nas portas, em outras ocasiões soavam como se os móveis mudassem de lugar. As meninas ficavam tão alarmadas que se recusavam a dormir sozinhas, indo para o quarto dos pais. Os ruídos eram vibrantes, fazendo as camas tremerem e balançarem. Todas as investigações possíveis, isso é o Conan Doyle dizendo, foram realizadas pelo casal. O marido ficava esperando de um lado da porta e a esposa do outro. As batidas, entretanto, continuavam. Observou-se logo que a luz do dia era prejudicial ao fenômeno. Isso é o que está consagrado na Bíblia, digamos assim, da história do espiritualismo, por um seguidor, por um adepto. Essa história depois vai ser contestada no final dos anos 1880, quando
duas das irmãs Fox dão uma entrevista, se não me engano, uma, a outra confirmou. Elas tiveram uma vida muito complicada, né? Passaram por sérios problemas pessoais, sobretudo as duas mais novas, que eram o epicentro da coisa, e elas deram uma entrevista em 1888, 89, a um jornal, dizendo que era tudo uma fraude e que elas instalavam, né, as juntas dos dedos dos pés e com isso elas produziam os barulhos. Um ano depois, pelo menos uma delas voltou atrás da sua confissão, né, desconfessou-se e disse que ela tinha, na verdade, dado a entrevista porque precisava muito, desesperadamente, de dinheiro e ele tinha oferecido esse dinheiro em troca de algo que pusesse o espiritualismo em descrédito. Fato é que boa parte dos historiadores acabou se contentando com a entrevista. Ainda hoje você encontra tranquilamente em vários volumes de historiografia a ideia de que as irmãs Fox eram apenas uma farsa, que elas mesmas admitiram, etc. Então, como existem as duas versões, cada um pesquise e escolha a que preferir. Mas a que ficou registrada pelo movimento é essa, né, de coisas que eram mais fortes do que uma mero estalar de juntas, né, porque um estalar de juntas não faz camas tremerem. Bom, fato é que a mais nova, a Kate, vou botar aqui, essa moça aqui, está bem mais velha, ela, no dia 31 de março, ela começa a tentar se comunicar com o autor das batidas. Essa é a versão oficial. E ela estabelece um código com o suposto espírito, né? Ela chamava de Senhor Pé Rachado, que é um apelido para diabo, capeta. E estabeleceu um código que um certo número de pancadas era sim, outro certo número era não. E começa a fazer perguntas simples. E começa aí um diálogo muito curioso, que primeiro conta com a família, depois vai ser testemunhado por vizinhos, e logo eles começam a estabelecer uma forma bem complicada, né, um código lá para que o número de pancadas equivalesse a letras de alfabeto e começar a formar palavras de verdade, mas para além sim ou não. E se chegou à conclusão de que o autor das batidas seria um caixeiro viajante, um comerciante itinerante, que teria sido assassinado ali na própria casa por um casal que teria morado ali, o casal Bell, que teria morado ali antes da família Fox, e que ele teria sido enterrado no porão. Conan Doyle registra que pelo menos uma testemunha disse que teria visto tal caixeiro na casa dos Bell, mas que o cara não tinha dado mais notícia, tinha simplesmente sumido. Começam a fazer escavações no porão da casa para tentar descobrir se havia um cadáver. Não acham nada de concreto, né? Havia infiltração de água também, mas não acharam propriamente um corpo, né? No máximo, o que poderiam ser alguns indícios ou não. Nada definitivo. Mas a história se espalhou e começou a criar um frisson ali na região. E, ao fim de algum tempo, as meninas acabaram indo com a irmã mais velha, com a Lia, que já era casada, acabaram indo para Rochester, que era uma cidade bem maior, ficaram lá numa casa. E, para azar delas, segundo a história oficial, a versão delas próprias, a Lia conta isso num livro de memórias, as batidas foram atrás delas, foram junto. E, a partir daí, já numa cidade maior, esses eventos começam a chamar mais atenção e as Foxes vão ser descobertas por um casal de Quakers dissidentes, de Quakers, né, que tinha muitas ligações com radicais políticos e dissidentes religiosos na época, que são o Isaac e a Amy Post. E, através desse casal, né, as cartas deles estão preservadas no arquivo digital numa universidade americana. Várias pessoas de mais recursos e influência descobriram o caso das Fox e ficaram muito curiosas. E uma dessas pessoas acaba marcando, agendando uma apresentação nesse salão aqui da cidade, o Corinthians Hall, que tinha capacidade para algumas centenas de pessoas, cobra-se entrada, e as meninas fazem demonstrações, né, das pancadas. E isso causa um furor. Algumas pessoas acreditam, outras não. Mas isso chama muita atenção. E o fato é que, já no ano seguinte, em várias regiões ali do estado, primeiro, depois de outras partes, você já tem relatos
de pessoas tentando se comunicar com os mortos através de batidas e outros códigos que foram sendo desenvolvidos ao longo dos anos, né? Mais para frente, isso vai dar origem às famosas mesas girantes que vão chamar a atenção de um pedagogo francês que se tornará o futuro Allan Kardec. Entre essas pessoas de primeira hora, que deram atenção às Fox, a gente tinha um jornalista muito importante, fundador de um jornal chamado New York Tribune. Era um sujeito, Horace Greeley, que já era muito conhecido entre radicais, dissidentes, né, porque ele apoiava quase todas as causas imagináveis, né, do vegetarianismo ao abolicionismo, ao pacifismo, ao fourierismo, enfim. Ele apoiava um monte de causas, era um sujeito muito avançado para sua época, e ele tinha perdido um filho recentemente. Então ele convidou a Kate Fox para ficar uns meses na casa dele, segundo ele, por insistência da esposa, e a participação feminina nesse tipo de coisa era sempre muito intensa, e ali ele teria tido, a família Greeley teria tido contato com mensagens para eles críveis do seu filho falecido. Isso é uma motivação muito comum nesse frisson por trás do espiritualismo nos Estados Unidos. Havia aqueles que se interessavam pela radicalidade, pelo impacto filosófico, vamos dizer assim, e religioso da possibilidade de falar com os mortos, mas também havia, sobretudo entre as pessoas mais não só entre as classes altas, mas sobretudo entre as classes mais humildes também, um interesse muito grande no consolo que essa perspectiva de diálogo com o ente falecido oferecia. Essa era a motivação para muita gente. Segundo testemunhas diários, escritos vários deixados à época. E o Horace Greeley não era infenso a isso. Lembremos que o século XIX é uma época de alta mortalidade, inclusive mortalidade infantil, onde a maioria das famílias tinha tido vários filhos, mas poucas delas viam todos esses filhos chegarem à idade adulta. Então, todo mundo tinha alguma experiência com o luto. E, ao mesmo tempo, você tinha também uma cultura religiosa que não atendia mais, isso são historiadores culturais dizendo, que não atendia mais a essa proximidade com a morte. Ao mesmo tempo que você tem uma religião mais flexível, mais sentimental até, você tem também essa dificuldade de lidar com a morte com as crenças mais ortodoxas. Um caso desses, que ficou famoso, né, é o da primeira-dama dos Estados Unidos, a esposa de Abraham Lincoln, a Mary Todd Lincoln, que perdeu, se não me engano, esse menino aqui do meio, o Willie, que causou um impacto muito grande nela e no marido, como se pode imaginar, e ela teria consultado médiuns, né? Isso é registrado, na verdade, o próprio Instituto Smithsonian reconhece isso. Ela realizou, com a ajuda de alguns médiuns, várias sessões mediúnicas dentro da Casa Branca, durante o período da presidência do Lincoln. E ela continuou crendo no espiritualismo até depois da morte do marido, a ponto de uma foto famosa dela, essa aqui, né, feita por um chamado fotógrafo espiritual, William Muller, né, em que se vê ela aqui, em primeiro plano, e atrás, uma figura que lembra um pouco, né, o marido. Fotografias de espíritos foram uma moda muito forte, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, durante um certo período, e, em parte, também foram muito motivo de controvérsia, porque havia muitas fraudes, e isso também pesou na imagem pública, tanto do espiritualismo americano, inglês, como depois também na imagem pública do próprio espiritismo francês. Né? Aliás, era um problema que os espiritualistas enfrentaram desde muito cedo. Por um lado, a atração incrível que a possibilidade de conversar com os mortos exercia, mas, por outro lado, também, justamente em virtude disso, o fato de você ter várias alegações e desmascaramento de fraudes feitas por médiuns que se tornavam profissionais, né, vendedores de esperança, digamos assim. E isso sempre foi uma dificuldade na imagem pública do movimento.
Então, o que esse movimento tinha de particular, né? Dito assim de maneira bem rápida? Era uma coisa muito curiosa. As igrejas têm fiéis, né? Os espiritualistas se autodenominavam investigadores. Já tem uma mudança aí semântica importante. Você não é um fiel, você não é um seguidor, você está investigando. Então, aí você já tem uma primeira aproximação com um outro fenômeno cultural importante nesse período, que é a valorização da ciência, que é uma coisa muito forte no século XIX, pelo menos entre as classes mais educadas. E muitos dos grandes nomes do espiritualismo são todos da classe média para cima. A grande maioria, não todos. Mas tem uma forte entrada da classe média aí, pessoas que tinham algum nível de instrução, muitas vezes. Não todos. O Andrew Jackson Davis não tinha, né? Mas outras sim. Então, existe esse apelo de você estar desvendando o que seria um domínio exclusivo da religião, mas usando agora mecanismos e uma postura de um investigador científico. Por quê? Onde outras igrejas, né, outras denominações, vamos chamar assim, apresentavam doutrinas, dogmas, coisas para se crer. Os espiritualistas, na visão deles mesmos, o discurso dos espiritualistas era que eles estariam oferecendo fenômenos palpáveis, que poderiam ser verificados. Então, você não teria apenas que crer, mas poderia mostrar para você que o fenômeno seria real. E, obviamente, isso tem um apelo forte para algumas pessoas. Também havia, e isso é um pouco distinto do espiritismo francês, né, a ideia de soberania do indivíduo e um espírito anti-organizacional. Ou seja, eles tendiam a ser um tanto anarquistas. Por exemplo, aqui no Brasil, os espíritas criaram associações, organizações até com certo poder, vamos dizer assim, né, uma certa autoridade dentro do movimento, e determinar o que é ou não confiável, o que é não digno de crédito, o que autor merece ou não crédito, até certo ponto. Os espiritualistas não. Eles não tiveram uma FEB, eles nunca tiveram uma federação espiritualista, eles nunca tiveram uma organização representativa ou uma igreja com uma autoridade que determinasse o que era ou não digno de crédito. O que eles tinham eram círculos e eram, sobretudo, órgãos de imprensa, jornais. A gente sabe muito sobre os espiritualistas pelos jornais que eram fundados. A maioria deles não durava muito tempo, alguns, um só durou mais de meio século, o Banner of Light, vou mostrá-lo para vocês daqui a pouco. Então, assim, é uma coisa que, ao mesmo tempo, tornava o movimento flexível, mas o tornava também muito mais solto e, às vezes, difícil de estudar. Porque o que um grupo fazia ou adotava não necessariamente seria aceito por outro. Então, assim, não tem uma ortodoxia muito bem definida entre os espiritualistas. Eles não têm um Kardec, eles não têm uma autoridade final sobre princípios de doutrina. A pessoa mais próxima disso é o Andrew Jackson Davis, mas próxima, mas não muito, né? Ele era visto por alguns como uma referência, mas não como alguém que seria considerado uma autoridade última. E dentro dessa ideia da soberania do indivíduo, ou seja, no momento de rebelião contra a religião tradicional, eles oferecem a visão de uma investigação que era conduzida muito no nível individual. Então, você não devia autoridade a nenhum clero, você não tinha que se submeter a nenhuma autoridade institucional, o que significa que se você pode questionar as autoridades religiosas numa sociedade que, apesar de todas as inovações, ainda era largamente religiosa. Para vocês terem uma ideia, vários estados tinham leis em que você não podia trabalhar ou vender álcool no domingo por causa de respeito à religião, embora, teoricamente, o Estado e a igreja fossem separados. Questionar o status quo religioso e questionar o status quo político ou social, não havia muita diferença entre essas coisas. Então, é muito interessante você ver aquelas pessoas que participavam daqueles vários movimentos, muitas delas justificavam essa postura com base na sua fé espiritualista. Porque se você acredita, por exemplo, que todo mundo é um espírito que está vivendo uma experiência na Terra,
e que todo mundo obedece, segue as mesmas leis, por exemplo, aceitar, embora houvesse alguns, mas aceitar coisas como escravidão, ou a submissão das mulheres aos homens, ou aceitar, digamos, que existem povos inerentemente superiores a outros, tudo isso era questionável. Então, a gente tem aí um elemento que explica um pouco, ou explica muito, essa febre dos espiritualistas com movimentos, digamos assim, que propunham visões alternativas, não apenas sobre o mundo espiritual, mas sobre o mundo terreno mesmo, sobre como a gente deveria viver aqui na Terra. Uma grande fonte para isso, para quem quiser um dia, está tudo online, tá? É uma maravilha isso aqui. O jornal está completinho online, vocês acham fácil. Já que eles não tinham igreja, formalmente falando, eles tinham jornais. Né? E os jornais, eles tinham, além de matérias, além de textos literários, além de cartas dos leitores, né? Eles tinham anúncios. Então, você consegue rastrear a carreira de vários oradores espiritualistas através dos anúncios dos jornais. Né? Aqui a gente vê um desses anúncios aqui, né? Aqui são de obras, né? De livros de origem de médiums. E aqui a gente tem também, né? Cartas anunciando o jornal. Cartas do juiz Edmonds e do senhor F.L.H. Willis, de 7 anos com os espíritos, poesia, diversão, ciência, artigos editoriais progressistas e agrícolas, corajosamente apontando os abusos do poder e carregando a bandeira da reforma. Você pode comprar, né, o Banner of Light em qualquer posto de venda de periódicos por apenas 4 centavos. Ou seja, o jornal, e esse era o mais moderado, tá? Tinha outros muito mais radicais, ele não era apenas um jornal de pontos de vista religiosos. Ele era um jornal de pontos de vista religiosos que pretendiam mudar a sociedade em que se estava vivendo. Então, isso é muito interessante, porque, embora eles acreditassem em vida após a morte, em imortalidade do espírito, essas coisas, um grande número de espiritualistas não ficava esperando chegar do outro lado, né, para ver a realização de seus ideais. Né? Claro, por exemplo, que nem todo feminista nos Estados Unidos dessa época, estou falando aí das décadas de 50, 60 e 70 do século XIX. Nem todos eles eram espiritualistas, óbvio que não. Mas praticamente todo espiritualista era, por exemplo, a favor de maiores direitos para as mulheres. Isso é bem legal, e aqui a gente pode dar alguns exemplos. Vou correr rápido. Um exemplo era essa moça linda aqui, essa foto dela é famosíssima. Cora Hatch, também conhecida como Cora Tapan, também conhecida como a Cora Richmond, e também acho que ela tem ainda um outro sobrenome. Toda vez que ela casava, ela mudava de nome, mas é a mesma pessoa. Ela fez carreira, assim como outras que eu vou mostrar, como uma posição muito curiosa que os espiritualistas criaram, que para os Estados Unidos era uma coisa praticamente pioneira. Nessa época, nos Estados Unidos, não é que não houvesse mulheres falando em público, mas mesmo quando elas falavam em público, qual era o protocolo? Ela estava presente, mas ela escrevia o seu discurso e dava para um homem ler. Não era considerado adequado que uma mulher falasse em público. As primeiras que começaram a sistematicamente violar essa etiqueta sexista eram uma categoria de mulheres muito peculiar. Não eram só mulheres, mas a grande maioria era de mulheres, chamados oradores em transe, que eram médiums que, no dizer espírita, a gente diria psicofonia, né? Davam passagem, né? Falavam, deixavam os espíritos falarem para grandes audiências. Então, em tese, não era a pessoa falando, era um espírito falando por ela. Eram chamados de trance speakers, oradores em transe. A Cora Hatch começou com 18 anos, 17, 18 anos, era uma das primeiras estrelas nesse circuito, né? E é impressionante os testemunhos que a gente tem, que mostram como era incomum e surpreendente
para os homens em particular, ter a experiência de assistir a uma mulher falar em público. E não apenas falar em público, mas falar de uma retórica muito bem articulada. Tudo bem, para eles, para aqueles que criam, era um espírito falando pelos lábios da mulher, mas ainda assim era uma experiência que eles nunca tinham tido. E a partir daí a gente vê como, dentro do movimento espiritualista, as mulheres tinham uma importância, uma capacidade de liderança que nos outros campos da vida social, naquela época, elas não poderiam ter. Elas eram vistas como figuras, muitas vezes, de autoridade. E as reações a isso são engraçadíssimas, né? Você tinha, por exemplo, pessoas que se apaixonavam, né? Ficavam tão surpresos, homens que se apaixonavam pelas oradoras, porque, afinal, aquela mulher era diferente das outras. Ela estava numa posição completamente diferente. Ela era ali, praticamente, uma porta-voz do divino. E isso, essa aceitação das oradoras também se estendia a outras áreas da vida. Qual era a vida típica de uma oradora em transe? Né? Algumas casavam, então os maridos, quando se tornavam espiritualistas, também acompanhavam na carreira, mas havia aquelas solteiras. Como essa moça aqui, Axa Sprague, de Vermont, que tem uma vida interessantíssima, né? Tem até um romance escrito sobre a vida dela, eu vou contar assim muito rápido. Ela era uma inválida, não conseguia se levantar, vivia num quarto, em penumbra, na casa da mãe. Não se sabe se ela tinha artrose ou alguma coisa assim. E quando começa o movimento espiritualista, ela começa a ouvir os espíritos, e segundo ela, né, eles a curaram. Quando ela se restabelece, ela se torna uma oradora em transe também, né, como a Cora Hatch, e ela passa a se tornar uma oradora, e isso era comum na época, itinerante. Ela começa a viajar por várias partes do país, encontros e reuniões espiritualistas, para levar a palavra dos espíritos. Isso dava a ela tinha suas despesas pagas, né, ela ganhava algum dinheiro com isso também, e era muito interessante porque isso dava a ela uma independência que praticamente nenhuma mulher comum na época teria. Viajava sozinha, né, percorria o país de alto a baixo, recebia cartas de admiradores, sempre tinha também, propostas de casamento, etc. E assim foi até ela morrer. Morreu jovem, morreu com 30 e pouquinhos anos, mas enquanto ela viveu, ela teve uma carreira de estrela, como a Cora Hatch também. A Cora casou cedo, a Axa nunca casou, se não me falha a memória, ou casou bem tarde. E ela aproveitou ao máximo, ela dizia que era a sua missão de vida, né, essa de pregadora mediúnica, né, e isso a tornou uma mulher bem diferente do que um americano médio estava acostumado a ver. Outra figura interessante, talvez o caso mais expressivo, essa senhora aqui, Victoria Woodhull. Primeiro, porque ela tinha uma agência de corretagem na Bolsa de Valores, o que era absolutamente incomum. Segundo, porque ela era médium também foi oradora, mas ela também adorava a atenção, né? Ela era, inclusive, isso a levou a vários conflitos com muita gente do movimento, e ela também se tornou uma feminista, uma defensora dos direitos das mulheres, e em 1872 ela se tornou a primeira mulher a concorrer à presidência dos Estados Unidos por um partido chamado Partido Cosmopolítico. E o seu vice-presidente era ninguém menos que o Frederick Douglass, que era um ex-escravo, né, um ícone da, digamos assim, do movimento contra a escravidão nos Estados Unidos, né, um ícone negro até hoje, né, muito celebrado, um dos grandes oradores pelos direitos dos negros antes e depois do fim da escravidão, e que a Woodhull pôs como seu vice, sem consultá-lo. Então, ele, aparentemente, pelo que se sabe, ele renegou essa candidatura, mas ela dizia que ele estava na chapa com ela. Mas como o sistema americano é eminentemente bipartidário, praticamente ele é feito para excluir terceiros partidos, essa candidatura ficou mais no nível simbólico mesmo, e foi visto por muita gente, inclusive dentre as próprias feministas, como um golpe publicitário da vitória. Mas ela se tornou uma lenda a partir daí. Isso é muito curioso, né? Mesmo fora do âmbito espiritualista, ela se tornou alguém que merece ser lembrada. E o programa do partido era altamente libertário, para os padrões da época e para padrões de muita boa parte do século XX também, né?
Outra figura, para não ficar só na questão das mulheres, né, uma figura também que vale a pena conhecer, e que era um espiritualista ferrenho, era William Lloyd Garrison, né, que criou um jornal chamado The Liberator, e o Garrison é um dos membros fundadores do abolicionismo nos Estados Unidos. Ele também era um pacifista ferrenho, isso é muito interessante, embora, em certo momento da vida, ele passasse a simpatizar com o uso de armas para acabar com a escravidão. Mas ele também era uma voz muito conhecida. Se você vai estudar movimentos de reforma no século XIX, tem que falar dele em algum nível. E ele era também um espiritualista convicto e morreu sendo. E ele talvez seja uma dessas figuras que combina várias adesões, né? Ele apoiava inúmeras causas, assim como Horace Greeley. E talvez seja um dos mais importantes desses radicais, vamos chamar assim, que também eram espiritualistas. Isso aqui é um trechinho, eu vou finalizar aqui, porque o nosso tempo está acabando, e eu não quero me estender demais. Mas é um trechinho do Banner of Light, já na época da Guerra Civil, os espiritualistas, quando a Guerra Civil estoura, né, o norte contra o sul, em torno da questão da legalidade ou não da escravidão nos territórios novos que estavam sendo incorporados ao país, rapidamente os veículos espiritualistas se puseram a favor do norte, né, da causa do fim da escravidão, a chamada emancipação. E vão louvar o Lincoln quando ele proclama o fim da escravidão no sul. Então, um trechinho aqui de um artigo. Nenhuma comunidade que permite que sua classe pobre e dependente fique ainda mais pobre por causa dos extorsionistas, opressores e ladrões deve esperar que seja possível uma existência saudável para si mesmo. Nenhuma sociedade que permita a uma classe de homens se unir meramente porque eles têm o poder e a facilidade contra as carências e necessidades primárias de uma outra classe indefesa pode ter esperança de durar muito tempo. Os pobres devem ser atendidos antes de todos os outros. O operário está no fundo das nossas possibilidades civilizadas. Se for retirado da balança, todo o sistema cairá por falta de apoio. E nessa época, existem vários outros trechos semelhantes de vários artigos, cartas de leitores, que mostram um pouco do que tanto aqueles que publicavam, quanto aqueles que liam o Banner of Light, que era o jornal mais importante nessa altura, pensavam sobre questões políticas e sociais de seu tempo. Então, ele acaba se tornando uma fonte, e reitero isso, não apenas para questões religiosas em si, mas também de um certo pensamento social entre aqueles espiritualistas, pelo menos, que eram mais lidos, que eram mais cultos e que participavam do debate público. Esse aqui é um outro trecho, né, mais radical ainda, e eu acho que vale a pena estender um pouquinho só para ler esse. As crianças dos pobres são da mesma forma lançadas ao mundo, sem posse alguma, com os armazéns dos suprimentos da vida mantidos pelos seus companheiros mais afortunados, para serem distribuídos ou retidos conforme sua escolha. A Igreja ensina que essa é a vontade de Deus e o Estado, que isso é a justiça. Enquanto os ricos têm tudo em suas mãos, eles dão esmolas aos pobres conforme lhes convenha, e estes últimos devem servir ou morrer de fome. Fora com tal vontade de Deus. Fora com tal justiça do Estado. Ela é pura tirania e opressão. É do interesse do mestre alimentar e vestir seu escravo, porque ele é sua propriedade. Mas os ricos não têm mais interesse pelos pobres depois que extraem deles as suas necessidades. Os sofrimentos dos pobres mostram que eles estão em violação da lei de igualdade da natureza. Todos os sofrimentos da pobreza são penalidades por tal violação. A natureza projetou a humanidade para ser igual e criou suprimentos abundantes para todos. Isso não quer dizer, né, reparo metodológico, isso não quer dizer que todo mundo que era espiritualista fosse adepto de um igualitarismo ferrenho. Mas isso quer dizer que essas ideias, mesmo as que pareciam muito radicais para aquele período, eu acho que esse texto representa bem isso, circulavam e circulavam bastante nesse meio. O que significa que havia uma aceitação mediana, uma aceitação razoável desse tipo de ideia. Isso não era motivo de choque. Isso era, inclusive, coisas que circulavam em outros movimentos também, não apenas entre os espiritualistas, mas que mostram como
a questão propriamente religiosa ou espiritual, se quiserem, podia andar juntas com questionamentos sociais e, inclusive, propostas de reforma, propostas de mudança, de transformação dos costumes e das estruturas da sociedade que podiam ser bastante atraentes para um número considerável de pessoas. Aqui são algumas sugestões para quem quiser se aprofundar. Eu pus assim a capa, porque hoje, na era da internet, é mais prático. Né? Para a questão dos direitos das mulheres, a obra seminal é essa aqui, Radical Spirits, da Anne Rhodes, mas ela fala de várias outras coisas, eu me baseei muito nela, é uma obra realmente espetacular. Focando mais na questão mais próxima da Guerra Civil, você tem o Free Spirits, do Mark Laws, onde eu tirei as citações do Banner of Light, tem muitas outras. Para quem quiser uma história mais abrangente sobre o panorama religioso dos Estados Unidos até o século XX, a obra magna, né, a Bíblia, por assim dizer, é essa aqui, a Religious History of the American People, do Sidney Ostrom. Tem outras, mas essa aqui é geralmente considerada a mais completa. E, para quem gosta da parte mais mística, metapsíquica, parapsicológica da coisa, uma obra recente da Catherine Albanese é a Republic of Mind and Spirit, A Cultural History of American Metaphysical Religion, que fala um pouco de espiritualismo, fala da ciência cristã, fala de tratamentos alternativos e outras, acho que um pouco de teosofia também, se não me falha a memória, e de vários outros movimentos que têm parentesco com o espiritualismo norte-americano. Que, como vocês veem, é ao mesmo tempo um objeto de estudo muito interessante, mas ao mesmo tempo também tem uma historiografia muito menor do que eu acho que ele mereceria. Não se acha muita coisa em pesquisas como essas sobre esse movimento em comparação com outros movimentos religiosos do período. Então, para quem gosta de história da religião, fica aí uma dica. Tem muita coisa online, muitos livros, você baixa de graça, estão em domínio público, alguns arquivos também já se encontram digitalizados, então eu diria que é uma mina de ouro esperando para ser bem explorada. Então, é isso. Eu vou parar por aqui a exposição. Vou interromper o compartilhamento. E voltamos. Antes de tudo, obrigado demais pela paciência e a atenção.